Mostrem pra mim o contrato do Corinthians. Se for 123 milhões, eu pago, eu cubro. E o Verdão não desiste de Bruno Henrique. Agora, que proposta é essa? Vai haver uma disputa entre Palmeiras e Flamengo pelo Bruno Henrique, mas perder o Bruno Henrique pro Palmeiras, pro Flamengo é muito delicado. Fala, tropa do Palestra, começando mais um vídeo, mais um capítulo aí da novela Bruno Henrique. Essa novela que não acaba mais, né? Como vocês viram aí, foi amplamente divulgado na mídia que o Palmeiras ofereceu 3 anos de contrato pro Bruno Henrique e mais vencimentos mensais aí em torno de 2,5 milhões por mês, cara, um absurdo, muita grana. E eu trouxe aqui pra vocês uma avaliação da galera da ESPN sobre esse negócio, se pode ou não rolar e o quanto seria benéfico para o Palmeiras e prejudicial ao Flamengo. Mas antes disso, tropa, não se esquece de deixar o like e se inscrever, muito importante aí pro nosso canal, beleza? Então bora lá. Imagina o Landim, Marcos Braz. Se tivesse que perder o Bruno Henrique pra alguém, é pra qualquer um, menos pro Palmeiras. Até, acho que preferia até perder pro Corinthians. Pô, então mas eles não escolhem. Mas eles não escolhem. Vai ter que, pra não perder, vai ter que Mas engraçado. Tem que ter isso aqui também, né? Tem que ter também, né? Desculpa aqui tomar a palavra, boa tarde a todos. Engraçado que o Flamengo vai lamentar, e eu concordo contigo, mas por culpa do próprio Flamengo. Por que demorou? Por que o Flamengo, no meio do ano, no começo do ano, já entendendo planificação de final de contrato, se o Bruno Henrique... Ah, mas o Bruno Henrique tinha dúvida sobre o jogador. Mas esse é o grande lance. Agora, prazo, exatamente. A recuperação, exatamente. Pra ter dúvida. E abre a possibilidade de alguém vir e cativar. E aí você vai... É isso que eu entendo. No início, e no caso, caso, o cara tinha que lembrar também, né? Do treinador que não tá sim, emplacando, do soco. não tinha nem essa coisa. Se isso. você for olhar, não tinha nem essa... Eu acho até que não tinha muito planejamento. Era vamos ver, vamos... E aí você dá certo. Tentativa e erro. Agora, essa coisa do Bruno Henrique e essa situação toda, se o Palmeiras tira o Bruno Henrique do Flamengo, é pra mostrar força no mercado e aí... Aí vai limpar a barra da Leila, hein? E vou além. A Leila falou, não contrato ninguém mais velho e tal. Eu 32 para 33. Mas ele, o exatamente. retorno técnico, às vezes é tirar um pouquinho o pé do retorno, então, buscar sempre o retorno financeiro. Mas só pra Mas o mais pontuar, novo também não te garante retorno financeiro. Também não, Brás. Mas é que não tem uma garante. coisa que, só não tem a idade dele. E do caso do Bruno Henrique, a culpa, você que é flamenguista, se ele for pro Palmeiras, é do próprio Flamengo. Que ficou. O Bruno Henrique certamente deve estar incomodado. Pô, o cara foi fundamental na Libertadores de 2019. Ele era, até se machucar, um jogador importante pro ataque. Cara, ele sempre jogou no melhor nível então, dele. Meu sempre, amigo, sempre. Quando sempre. você dá brecha... Ele tem uma regularidade hoje, um nível que é impressionante. Tem uma questão aí tem uma questão aí que é de ser humano. O Edu tocou num ponto importante. Quando ele tava num momento difícil, que é a lesão, né? O Flamengo, entre aspas, duvidou dele, ok? Por quê? Sim. Se não duvidasse, teria feito uma proposta de renovação de contrato logo lá. E assim, e é um momento que o Mas cara... é legítimo duvidar? Aí é gestão de risco. Aí é gestão de risco. Gestão de risco? Tu bota na balança. Caramba. Tu bota na balança. Você precisa Eu não vou fazer a proposta porque ele pode não voltar em alto nível? Ok, então não vou. Daí fala, pô, mas e se ele voltar? Aí a gente corre o risco de estar livre no final do ano. Mas ele então, tem assim, serviços prestados, né? sim, Não é o Kennedy, por exemplo, que tava e lá. o jogador leva isso em consideração, Edu. É lógico. E pra analisar o Bruno Henrique, a gente tem que analisar uma série de fatores, acho. Primeiro, E acho que tem não tá proteção. mais na mão do Flamengo. Tá na mão do Bruno Henrique. De alguma forma, tá na mão do Flamengo se cobrir. Ó, eles estão oferecendo os três. Mas quem disse que o Bruno não aceita se cobrir? A decisão é do Bruno. O Flamengo não tem poder contratual, mas nenhum sobre Mas sobre será o Bruno. que pela relação com o Flamengo, se o Flamengo pelo menos empatar e o Bruno não fica? Tá, mas por decisão de quem? Por decisão dele. Do Bruno? Sim, Então. dele. Então, Será tá que ele não na tem mão do Bruno. esse apreço também pelo Por isso Flamengo? por isso tá na mão do Bruno. Eu não tô dizendo que ele não vai renovar, mas tá na mão do Bruno. Tá. O Flamengo não tem muito o que fazer, a não vida ser fazer boa, hein? uma proposta Ele pode boa. pedir o que quiser. Que é diferente do Pedro. Pedro, quando o Pedro Então, cita, assim, ele tinha contrato. eles fizeram uma gestão de risco e resolveram deixar entrar nessa janela de 6 meses. E aí, cara, é bem complicado, porque a questão de fazer proposta, não é, pra mim também, eu concordo, não é leilão. Não é leilão. O Palmeiras viu, e assim, e no Flamengo provavelmente tem uma questão assim, pro Flamengo, pra dar luvas e dar um valor a mais, o Flamengo tá dizendo, pô, mas o jogador é nosso e a gente vai ter que pagar por ele. Né? O recomprar, eles querem uma recompra. Na visão do Palmeiras, não. Gustavo quer. É um jogador Quem que é o empresário que do tá Bruno livre Henrique? e a gente vai trazer ele. Então, assim, é uma situação delicada, cara. E assim, vai depender única e exclusivamente do Bruno Henrique. O do Bruno, quando você tinha ali, se você tinha dúvida, você tem mecanismos. Ó, Bruno, olha aqui, eu tô te dando um ano, e dependendo no final do ano eu renegocio e amplio esse vínculo. Vamos ver como é que você vai voltar. Cara, você
você fez uma gestão de risco, você não fez essa gestão de risco, você abriu mão, cara. E o jogador mesmo, você que tá ficou machucado, vulnerável. entrando em último, ele fica coisa. suscetível, ele tá muito mais propenso a aceitar uma eu abordagem dessa. eu acho que isso é Pedro você falou. sentar e conversar. O Bruno já teve pelo menos 2 situações de gravidade extrema de lesão e ele responde bem. É um cavalo em campo. Aí você pega o seu departamento e fala, como é que tá sendo a resposta dele? E se eu der mais um ano, você acha que é plausível? Você acha que me coloca em risco? Eu dou mais um ano e final do ano agora, meio do ano que vem, eu sento para ampliar para mais 2 que ele quer ter. Cara, tudo isso é conversado. Não dá para chegar agora, porque isso é muito fácil também, eu não gosto não. Não dá para chegar agora e você colocar o cara como vilão, É isso o que eu ia empresário contar. Bruno? colocar Não. como vilão. Não, mas Não, pode ser Palmeiras, que... cara, você tem... Nem o cenário nem o fica clube assim. se não renovar Não, com mas o ele. prazo que o Pedro tocou Uma é relação- interessante. Se o Bruno Henrique, atenção, se o Bruno Henrique não ficar no Flamengo, eu acho que teremos a primeira crise da era Tite. E o Tite pediu o Bruno Henrique, eu quero a renovação dele. Se não renova, além do problema popular que já vai ter, né, de desagradar mais de 40 milhões de torcedores rubro-negros, vai desagradar o Tite. Pô, peraí. Você estamos aqui e tal, eu tava confiando que o Bruno Henrique ia continuar. Ele não tem as características do Pedro, do Gabigol, é um cara que eu conto, é um cara que desequilibra, não sei o quê, e ainda pode reforçar um rival. O Tite certamente não vai ficar satisfeito. Seria, acho que o primeiro pedido do Tite não cumprido pela diretoria. Ô, Bubu, e outra? Então, até nisso agora, a ajuda do Flamengo ela ficou obrigada também, já era antes, mas ainda pra mais não agora. perder o jogador que é importante, é pra não desagradar o treinador que acabou de ser contratado e pra não perder pro William, rival. e teria que repor, né? E quanto custaria um jogador para repor a saída do Bruno Henrique? E aí vamos pro outro lado da história. Se o Palmeiras contrata o Bruno Henrique, ele começa a escrever uma página diferente na gestão da Leila. Porque o Palmeiras contratou, desse volume todo de contratações anteriores, o Arthur e o Murilo entregaram. Agora, você tem o Vinha também, que O lá Arthur atrás, Piquerez, Piquerez também, também, né? mas Você tá teve contratando em tese a balança de contratações do que deu certo e do que deu errado, ela, na minha opinião, tá mais alta, né, mais pesada para os que deram errado. Porque o Palmeiras, no volume, no número e... No bojo. No bojo. Gostou? Lembra dessa? Bojo. O bojo varejo. todo tem esse contexto. Só que o Palmeiras vai começar a fazer algo interessante. Porque você pega o Bruno Henrique, que não é só o retorno técnico, é uma grife hoje. Tipo, pô, tirei o Bruno Henrique do Flamengo. Já começa a olhar diferente. Se ela já pega o Bruno Henrique, ela já vai gastar uma grana. E o Palmeiras gasta muito também com os salários dos renovados. Cara, são altos. além Se de fato acontecer, o Palmeiras vai gastar uma grana, mas não tá comprando do Flamengo, não tá dando poder de fogo pro Flamengo gastar, tá? A grana vai diretamente pro jogador, pro Bruno Henrique. Não, acabei de falar aqui do se me teto. oferecerem, mostrem pra mim o contrato do Corinthians. Se for 123 milhões, eu pago, eu cubro. Então ela tem uma margem mas de ela dinheiro já pra é- gastar ali. mas, Bubu, Ela mas pagou- ali ela já tá difícil de pegar o Bruno Henrique. Do dinheiro da pátria. Mas ela não gosta muito de falou, me gastar. mostrem aqui, eu cubro. Do Eu pago clube é- 123, eu pago 123. Pra pagar o atleta é com dinheiro do clube. Aí vai dar diferença de quanto? Tropa, essa daí foi a discussão dos especialistas sobre a vinda do Bruno Henrique pro Palmeiras, se de fato pode rolar ou não. E, tropa, na minha sincera opinião, muito difícil o Bruno Henrique aí vir pro Palmeiras, cara. Jogador identificado lá no Rio de Janeiro no Flamengo, ídolo lá no clube dele. Então o mais natural é que ele fique por lá. Seria até estranho o Bruno Henrique jogando no Palmeiras pra gente aí que acompanhou essa rivalidade nos últimos anos. Lógico, jogador excelente, comprometido, bom jogador. Não sei se vale tudo isso também, que o Palmeiras está disposto a pagar aí, segundo as notícias, mas acho que dificilmente ele venha jogar no Palmeiras, viu? Mas e vocês? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Você que ficou até o final, deixa o like e se inscreve. Muito importante aí pra nós, beleza? Até a próxima.